Fala, galera, vamos acompanhar aí as últimas informações do Timão. Corinthians busca atacante sem custos na reta final da janela de transferências. E Timão confirma lesão de Yuri Alberto na coxa esquerda. Vamos acompanhar aí as últimas informações do Timão. É o seguinte, a gente vai direto para o Parque São Jorge conversar com o Thiago Salazar, porque tem notícia quente sobre o Corinthians. Boa noite, Salazar. O que está acontecendo por aí? Boa noite mais uma vez, Michele. De novo para todo mundo aqui que está acompanhando o Gazeta Esportiva, Alex Miller, Garrafa, todo mundo. Olha só, aqui no Corinthians, a gente de cara tem uma informação que independe da situação do Yuri Alberto. Já já a gente vai falar do Yuri Alberto, mas independentemente disso, o Corinthians está no mercado. Lembra quando o Dorival Júnior falou lá atrás que gostaria de cerca de 5 ou 6 reforços para a sequência da temporada? Alguns jogadores já chegaram, outros voltaram, como foi o caso do Tioca, mas o fato é que a nossa equipe tem a informação, a apuração checada junto à diretoria do Corinthians de que o clube está no mercado atrás de um atacante de área. Este é o termo utilizado dentro do CT Joaquim Grava. O Corinthians quer mais um atacante de área. Não há um nome definido, ainda não há um alvo definido. O que há é uma intenção, um consenso entre diretoria e comissão técnica de que este elenco precisa de mais um atacante de área, com características diferentes de Guinegão e de Pedro Raul. Pedro Raul, um jogador mais alto para a bola aérea, mais fixo dentro da área. O Guinegão é um jogador um pouco mais móvel, que sai um pouco mais jovem. O que há de entendimento dentro da comissão técnica é de que o Corinthians precisa, de fato, de um substituto imediato, de alguém para concorrer de verdade com o Yuri Alberto. Um centroavante com mobilidade, com idade média, e o Corinthians está atrás dessas características no mercado para tentar reforçar essa equipe. Se vai conseguir, a gente não sabe. Nossa equipe, inclusive, começou a cogitar alguns nomes que se encaixam dentro dessa característica. O nome de Marcos Leonardo foi o nome aventado na nossa redação. Vou passar a bola para vocês debaterem isso aí na bancada, mas o fato é, isso independe da situação e da lesão do Yuri Alberto. O Corinthians está no mercado em busca de mais um atacante. Tá certo, Salazar. Bom, é esse atacante de área que o Corinthians quer para quando não tem o Yuri Alberto e também para fazer o revezamento, como disse o Dorival Júnior. Tá certo, não tá, Garrafa? Certo está. Boa noite, Michele. Mais uma vez, boa noite, Alex Miller. Boa noite você ainda curtindo o carnaval, mas acompanhando o Gazeta Esportiva. Certo, o Corinthians está. A temporada é longa, tem competições importantes. Veja só, nem começou a temporada. Você perde na reta final do Campeonato Paulista o Yuri Alberto. Seria importante que esse jogador já estivesse no elenco. Agora, como você vai ao mercado, com que recurso você vai ao mercado para trazer um jogador com essas características? Sim. Padrão Marcos Leonardo. É uma situação muito difícil, muito difícil. Ontem o Corinthians, o gol do Corinthians saiu com quem? André, né? André. Veio da onde? Base. Da base. Não adianta. Claro que eu não estou dizendo que o Corinthians não tem que ir ao mercado, o Corinthians vai ter que ver se tem alguém em disponibilidade. Não acredito que pegue alguém com o perfil de Marcos Leonardo, um jogador que custe caro. Talvez o Corinthians possa pegar algum jogador aí perto da faixa dos 30 anos, que já tenha o direito federativo, que esteja no mercado. Talvez aí pode trazer um jogador que se encaixe pela própria experiência. Mas você buscar um jogador que custa grana, o Corinthians não... O presidente Osmar Stabile está fazendo uma gestão de responsabilidade. Então o Corinthians tem muitas dificuldades e a base continua sendo a solução, para mim, não só para o Corinthians, para o futebol brasileiro. Mas é claro, precisa e muito, porque o calendário é longo. É um problemaço para o Dorival Júnior. Talvez se o presidente do Corinthians fosse ainda Augusto Melo, o Marcos Leonardo seria um nome a ser buscado. Mas é um contrassenso em relação ao que o Stabile vem fazendo. Sim. O Marcos Leonardo tem 22 anos, joga no mundo árabe, no Al Hilal, já tem 9 gols em 15 jogos nessa atual temporada, está em alta. Outros clubes do Brasil já fizeram consulta para tentar contratar e não conseguiram. O Cruzeiro, o Flamengo, enfim. Então, como é que o Corinthians vai lá no Al Hilal, que tem dinheiro a rodo, e falar, eu quero o Marcos Leonardo? Tá bom, um abraço. Vai ficar querendo, porque não há condições financeiras do Corinthians ousar pensar numa contratação desse porte. Seria o cara ideal? Poxa, para a grande maioria dos clubes. Mas não é assim, Corinthians quer, então vai lá e pega. Não, mas é assim, esse nome foi ventilado, mas não é não foi falado. Claro, é um perfil, assim, né? A gente está Estaria dentro dentro... até do que o Thiago Salazar falou. Estaria dentro de um perfil, nem foi o nome procurado pelo Corinthians. Agora, eu disse semana passada que o Transferban, veja você onde eu quero chegar, o Transferban acabou fazendo bem para o Corinthians.
Por quê? Porque o Corinthians não podia ir ao mercado. E aí ele foi recorrer aonde? À base dele. E aí veio, o Bidon ganhou espaço, né? O Guinegão surgiu, é claro, são jogadores ainda imaturos, em formação, mas ganharam espaço e mostraram potencial. Apareceram esses meninos, o Thiaguinho, enfim, tá aparecendo a garotada. Não tem muito para onde fugir. Então o Corinthians não pode se perder no meio do caminho, repito, é importante você contratar, mas você não pode cometer loucuras, o Corinthians tem que acertar o que deve pro Memphis, acertar com os jogadores. Mas não dá para ficar só com a base, né, Garrafa? Não dá para ficar só com a base, Michele, mas a realidade você não pode cometer loucuras. Trabalhe com sua realidade. O Corinthians trabalhou com a realidade o ano passado, não contratou e bateu campeão. Copa do Brasil, né? Agora Supercopa, campeão paulista. Então, é difícil, é suado, é pesado, mas não é impossível. E o Dorival mostrou que foi capaz, lançou garotos. O André ontem foi na rede. Tinha o Maicon aí, Gustavo Magrano, um belíssimo jogador, revelado também pelo Corinthians. Liberou o Maicon, tá aí o André dando conta do recado. A torcida estava sentindo a ausência do André. Quando na semana passada o André não pôde jogar e ficou muito feliz quando ontem ele foi escalado. Então, ao Corinthians ir ao mercado, me parece, Alex, que vai pegar um jogador aí na faixa de 28, 30 anos, que tenha o direito federativo e paga o salário para o jogador. É esse perfil que acho que o Corinthians pode conseguir trazer. Uma ideia até que nós estávamos conversando na redação antes do programa foi o nome do Júnior Santos, que fez sucesso no Botafogo, foi para o Atlético Mineiro e não conseguiu jogar com o Sampaoli. Tanto é que o Sampaoli foi mandado embora do Atlético e o Júnior Santos foi relacionado pela primeira vez no ano, já sob o novo comando, ficou no banco contra o RT, pelo Campeonato Mineiro. O Júnior Santos é um atacante, pode fazer a função de um segundo atacante também, sabe fazer gols, porque no Botafogo ele apareceu muito bem naquela estrutura que tinha o Tiquinho Soares, enfim, são ideias que agora surgem. É um nome bom, tá passando ideias para a diretoria do Corinthians. Embora quem tenha que cuidar disso seja a diretoria, né? Não cabe a torcida, a imprensa ficar sugerindo nomes para o Corinthians contratar, mas a gente aqui olhando o mercado, situação financeira do Corinthians, não tem tantas opções. A realidade o Corinthians terá dificuldades. Júnior Santos, é bom? Terá não, cairia ótimo, cairia como uma luva aí para esse Corinthians, pelo momento que vive, pela falta de recurso financeiro, pelo problema que tem, é um jogador experiente, jogador fazedor de gols, mas esses jogadores também custam. Então, o Corinthians tem sérios problemas. A perda do Yuri Alberto, e tem aqueles que às vezes ainda não gostam, criticam o Yuri Alberto, a perda do Yuri Alberto, ela impacta para mim, inclusive a gente vai falar daqui a pouco, ela impacta na fase já de quartas de final do Campeonato Paulista. Mas quanto tempo? Nas quartas de final, jogo contra a Portuguesa, sim, mas depois o Salazar vai falar quanto tempo vai ficar longe. Será que é um jogo, 2 jogos, um mês? Mas depois já a gente contra explica. a Portuguesa faz falta. Bom, vamos falar do Palmeiras por aqui. Vamos agora com o Thiago Salazar. Tem informação exclusiva sobre o Martínez. Está contigo, Salazar. Tem sim, Michele. Aliás, vou aproveitar o gancho e vou dar logo 2 informações exclusivas. A primeira, ontem saindo da Vila Belmiro, eu conversei rapidamente com o Alexandre Matos, executivo de futebol do Santos, e ele confirmou para mim que a decisão de jogar no sintético não é do Neymar. Não é do Santos, nem do Vojvoda, é do Neymar. O Neymar é quem vai decidir quando o Santos precisar dele no sintético. E a segunda informação exclusiva, o Corinthians, por meio do seu presidente e também pela assinatura de José Martínez, eles assinaram a rescisão de contrato. José Martínez não é mais jogador do Corinthians, agora com rescisão assinada pelo atleta e pelo presidente do Corinthians. Essa informação é exclusiva aqui da TV Gazeta. O clube ainda não comunicou isso de maneira oficial, mas o fará muito em breve, nas próximas horas. O acordo, o Corinthians rescinde com ele de maneira amigável, não haverá então nenhuma disputa na justiça. O Corinthians pagará ao Martínez 30% da soma dos salários dele de fevereiro a dezembro deste ano, e o contrato que valia até o final de 2027 será descartado. Portanto, 30% de fevereiro a dezembro deste ano é tudo que o Corinthians vai pagar ao Martínez, e também vai custear por meio do plano de saúde do clube a cirurgia do atleta, que terá de fazer a recuperação por conta própria em outro lugar. Informação exclusiva, em primeira mão, Martínez não é mais jogador do Corinthians. Obrigada, Salazar. Justo, né? Eu disse aqui a semana passada, vou repetir, lamento que tenha acontecido isso, porque o Martínez, querendo ou não, dentro da realidade do Corinthians, ele foi útil ao Corinthians, foi campeão pelo Corinthians. Mas ele cavou essa situação. Não tô pondo culpa, não. Acho que a decisão foi acertada, a diretoria tomou a decisão, mas eu lamento por todas as partes. Ruim para o Corinthians, ruim para o jogador, de qualquer forma. O ponto positivo nesse episódio foi como a diretoria do Corinthians, no comando de Osmar Stabile, conduziu a situação. Fosse de uma forma destemperada, poderia, vamos à justa causa, já não pago mais nada, e joga para a justiça e vamos ver. Depois vem um processo enorme lá na frente. Então o Corinthians se calçou, juridicamente poderia ficar uma brecha caso viesse a demissão por justa causa. Sim.
e o presidente preferiu não correr o risco, fez um acordo amigável, né, como o Salazar acabou detalhando aqui, e foi a melhor decisão tomada, mas lamento pelas partes, porque o Martínez poderia ser útil sim ao Dorival, com a cabeça no lugar, né, e o Corinthians poderia também dar sequência na carreira do Martínez, que agora vai ficar um ano parado. Foi a melhor decisão da diretoria, e nós cobrávamos aqui, enquanto o Martínez não voltava, que o Corinthians não poderia se sujeitar a isso, né? A gente estava falando aqui que o Martínez achava que o Corinthians era a casa da mãe Joana, que ele poderia fazer o que ele quisesse, já era a 4ª vez que ele não se apresentava no tempo certo, e dessa vez extrapolou qualquer tipo de limite, e que o Corinthians tinha que tomar uma posição enérgica, inclusive rescindir o contrato. E o Corinthians foi, acho que, inteligente, foi sábio, deve ter se calçado também juridicamente para simplesmente não rescindir, acabou e dar margem para o atleta ir reclamar na justiça algum direito. Então houve conversa, houve acordo, e a rescisão foi tratada de uma forma amigável, pelo que me parece. Então, é o melhor caminho. Infelizmente, o Martínez se condena como jogador de futebol, porque dentro de campo ele mostrou muita qualidade, só que fora mostrou que não é um profissional confiável, né? Pela última rodada do Paulista. Depois da vitória aqui no estádio 1º de Maio, a expectativa agora é para a gente saber qual time o técnico Dorival Júnior vai levar a campo nas 2 próximas partidas do Timão. A primeira delas é na próxima quinta-feira contra o Atlético Paranaense na Arena da Baixada pelo Campeonato Brasileiro. E a segunda diante da Portuguesa em jogo único pelas quartas de final do Campeonato Paulista. Você tem que conviver com cada partida, com cada rodada, vendo os problemas, tentando solucionar e colocando a melhor equipe em campo. É dessa forma que nós estamos, mas priorizar não tem como fazer. Muito bem, o Salazar volta agora para a nossa conversa, trazendo as atualizações sobre a lesão de Yuri Alberto. Salazar, quanto tempo o camisa 9 do Timão deve ficar afastado? O que você tem para dizer para nós a respeito do camisa 9 do Corinthians? Olha só, Michele, ele passou por um exame de ressonância magnética na tarde desta segunda-feira e foi diagnosticado com uma lesão de grau 2 no músculo posterior da coxa esquerda. Isso significa que o Yuri, em média, né, normalmente os jogadores de futebol que têm esse tipo de lesão, em média, segundo os médicos que nós consultamos, ficam de fora de 4 a 8 semanas, ou seja, de 1 a 2 meses. Há sempre um grande otimismo, porque o Yuri Alberto tem um histórico bastante favorável. Todas as vezes que ele foi para o departamento médico do Corinthians, ele voltou a ficar à disposição da comissão técnica antes do prazo. Mas é isso, em média, de 4 a 8 semanas para uma lesão de grau 2 no músculo posterior da coxa esquerda, exatamente o problema do Yuri Alberto. E Guinegão, nesse momento, em vantagem em relação a Pedro Raul no ataque do Corinthians. Essa também é uma informação de bastidor. Vamos ver se ela vai se confirmar, porque nós teremos ainda alguns treinos. O jogo contra o Atlético Paranaense fora de casa pelo Brasileirão na quinta-feira, até a quartas de final contra a Portuguesa no domingo no Canindé pelo Paulistão. E também aproveitando esse momento para falar de Rodrigo Garro, que aos poucos vai readquirir o ritmo dele. O Osmar Stabile foi à Argentina, conversou com o presidente do Talleres para tentar evitar um transfer ban. E a atualização é a seguinte: o Talleres recusou a proposta do Corinthians de pagamento à vista com desconto e colocou 3 propostas na mesa do Corinthians. O Corinthians está avaliando a melhor proposta para chegar a um consenso e pagar cerca de 37 milhões de reais para evitar mais um transfer ban, Michele. Vixe, bom, vamos lá. Começando pelo Yuri Alberto, assim, 1 a 2 meses fora. Boa recuperação para o Yuri Alberto, né? E o que a gente pode falar é o seguinte: quem conhecia Guinegão? Não, ninguém conhecia, né? Como ficaram conhecendo o Guinegão? Lesão do Yuri Alberto. Né? Ele deu conta do recado, menino. A aposta do Corinthians não pode fugir muito daí não, Alex. Tanto é que o Guinegão ganhou o troféu Mesa Redonda como revelação no ano passado, né? Claro que a gente não está falando que o Guinegão é o substituto do Alberto, e o Corinthians não está tranquilo, não é isso. Mas a vida é feita de oportunidades, né? Então, surge mais essa brecha. O garoto, quando entrou, ele deu conta do recado. Por mais que o Corinthians esteja no mercado buscando reforços, buscando uma reposição até para o Yuri, mas quem vai jogar? Não vai ser você, não vou ser eu, vai ser o Guinegão. Então agora é hora de dar força para o Guinegão, passar confiança, o treinador está lá para isso, conversar bastante com o menino e colocá-lo em campo e ver o que ele consegue render, porque ele já rendeu, ele já fez gols importantes ano passado. Só que depois o Yuri Alberto se recuperou, voltou, e aí você perde aquele ritmo de jogo, você sai um pouco do circuito, então você acaba naturalmente baixando um pouco a poeira. Mas agora que ele sabe que tem mais uma oportunidade de ganhar uma sequência, e não vai ser pequena, porque essa lesão do Yuri Alberto, por mais que não tenha sido a mais grave, mas não é também a mais leve, vai dar aí 1 mês a 2 meses para o Guinegão mostrar. E hoje em dia, com esse calendário maluco,
2 meses de futebol significam São quantos muitos jogos. São uns 12, 13 jogos aí que o Guinegão vai ter. Então é muita coisa. E quanto ao Garro, o Tadieres recusou a proposta aí do Corinthians pagar com desconto à vista. Quer que pague os 37 milhões mesmo e aí vai ter 3 opções de proposta. O Corinthians vai ter que acertar, o presidente Osmar Stabile está dançando conforme a música. E eu ainda, só para amarrar, mas complementar sobre o Guinegão, eu fico com essa sensação de que a coisa pode acabar virando, né? Porque o garoto ele vai entrar de uma forma diferente do que entrou. Entrou com muita vontade e deu resultado. Agora ele já entra com o apoio dos companheiros, com mais confiança a hora de tocar na bola. Você tem outra opção, Pedro Raul. Pedro Raul, para você pôr o Pedro Raul no time, você tem que mudar a forma do time jogar. Sim. É aquela bola que só a bola aérea, não é o caso. O Vitinho, as oportunidades que ganhou, não correspondeu. Então, para mim, eu acho que é dar moral pro Guinegão. Ele é identificado com a torcida do Corinthians, mostrou que é fazedor de gols. E o Corinthians é assim, né? Eu estou falando que o Palmeiras é o favorito, mas é o Corinthians. É o Corinthians que bate no Palmeiras, que bate no Flamengo e que vai chegando com o Guinegão. Acho que, de repente, aproveitar o ritmo do carnaval e vai com o Guinegão. Põe o bloco do Guinegão na rua e vambora. É isso aí. Bom, Gazeta Esportiva fecha o noticiário de hoje com as atualizações sobre a negociação da dívida do Corinthians com o Memphis Depay. O que você sabe sobre esse assunto, Salazar? Na verdade, Michele, é um posicionamento do Corinthians nessa negociação. A gente informou com exclusividade aqui há algumas semanas de que o Corinthians fez uma proposta ao staff do Memphis, pagar o que deve, uma parte neste ano, uma parte maior do ano que vem, para terminar de pagar só em 2028. O staff do Memphis não gostou nada, mas o Corinthians se posicionou de maneira firme na negociação, a fim de chegar a uma solução de maneira cordial e tranquila, mas o Corinthians deixa claro nos bastidores para o staff do Memphis de que não há outra opção. O Corinthians entende que não tem outra maneira a não ser pagar os mais de 35 milhões de reais que deve ao Memphis, assim, com parcelamento até 2028. Se não for desse jeito, vai ser difícil encontrar um consenso entre Corinthians e Memphis Depay. Michele? Nossa, é 35 do Memphis, 37 do Garro. Onde vamos parar? E aí, Garrafa? É o que eu falo, né? Alex, Michele, no Corinthians, onde o presidente abre uma gaveta, são um jacaré, um abacaxi. Nossa. E esse é dos grandes, Bocão. Um dos maiores. Esse é um dos maiores. 72 milhões, só e ele está coberto de razão, tem que receber, mas o Corinthians também está sendo sincero com ele. E tudo indica que, de repente, na metade do ano, o caminho do Memphis venha a ser deixar o Corinthians. E com valor desse tamanho, e na justiça. Falar que vai pagar até 2028, até que tá bom pela realidade do futebol, enfim. E pelo menos o presidente Stabile está cumprindo aquilo com que ele fala, mas o Memphis também não é obrigado a aceitar, não. Não é. Né? Então, enfim, é um Ou seja, com isso, fica claro que o Memphis não deve renovar no meio do ano. É isso. Tá fora. Metade do ano. Não tem nem clima para isso, se ele ficar recusando. Vamos ver. Bom, pessoal, voltando às informações aqui, a gente fazendo já projeções, né? Porque esta é a fase do Campeonato Paulista, a gente já está indo para as quartas de final. Mas ontem chamou a atenção, além da lesão do Yuri Alberto, o gol do André. Esse garoto que vem se destacando muito, vem sendo aí um dos principais nomes do Corinthians nesse momento, especialmente ali no meio de campo, Samir. E o Corinthians já recusou, já chegou proposta pelo André e o Corinthians recusou? Sim, chegou uma proposta de 15 milhões de euros da Inter de Milão pelo André. O Corinthians recusou. O Corinthians vai esperar a janela do meio do ano em relação a André e Breno Bidon, principalmente. As sondagens, né, que chegaram também em relação ao Bidon, o Corinthians freou, porque entende que ele pode até ir para a Copa do Mundo, enfim, muita coisa pode acontecer até o meio do ano. E no caso do André, que fez o gol da classificação do Corinthians ontem, a proposta de 15 milhões de euros, o Corinthians não quis nem conversar, né? Quer, claro, esperar uma proposta maior. E entende, dentro do Corinthians, é unanimidade que o André é um jogador de Premier League, um jogador de grandes clubes do futebol europeu. Porque ele tem, né, muita coisa que a Europa pede. O PVC já falou que algo que eu também admiro muito no André, ele desarma armando o jogo, ele tem força física, ele tem o drible, ele pisa na área do adversário, mesmo sendo um segundo homem de meio campo, né, um volante, meio campista. É um jogador que tem estatura, que também a Europa pede muito. Então ele tem tudo para jogar no futebol europeu. Eu até citei ontem no meu vídeo, né, de pós-jogo aqui no UOL, que eu aposto mais no André lá fora do que no próprio Breno Bidon. Eu acho que o Corinthians realmente fez certo em recusar essa proposta. É porque é mais jovem também, né? O Bidon tá com o quê? 21? Tá com 20, não fez 21 ainda, vai fazer 21. E tem 19. O André tem 19. O André tem 19, né? O Corinthians tem um parâmetro que pode não acontecer de se confirmar depois. Mas a maior negociação da história do Corinthians foi o Moscardo, 20 milhões de euros. O Corinthians entende que tanto o Bidon quanto o André têm potencial para serem vendidos pelo recorde do Corinthians. 22, 23, 25, 28, 30. A partir de 20 milhões, o Corinthians estuda.
menos de 20 milhões, neste momento. Alguém tem uma lesão, bater na madeira aqui. Alguém tem uma lesão, muda o cenário, começa a jogar mal, é outra coisa. Mas nesse momento o Corinthians entende que André e Bidon são candidatos a recordistas de maior venda da história do Corinthians. E a gente está no momento, né, que a gente está falando de valores tão inflacionados, não estou comparando os jogadores, tá? Mas a gente fala da vinda do Paquetá por mais de 40, do Gerson por 30. Quando você olha 15, parece que é dinheiro de pinga, né? Parece que é muito pouco. O Palmeiras não recusou uma proposta pelo Alan de 35, não foi? O Palmeiras não confirmou o valor da oferta, mas teve oferta pelo Alan. Aí imagina, o rival recusa de um jogador muito bom, do meio de campo também, mas um pouquinho mais velho, de 35. 15 já virou pouco, 15 virou Sim. pouco. Então, né, o mercado agora tá em outro, tá trabalhando com outros valores. E depende do time também, ô Luiz. Eu estava falando com os representantes do Bidon, não sei se o PVC tem esse número na cabeça, mas ele falou algo para mim que é interessante. Ele falou, as grandes vendas as últimas grandes vendas do futebol brasileiro para a Europa, o jogador estava numa grande fase na janela aberta. No período que a janela estava aberta, o jogador estava numa grande fase. Então, por exemplo, para o Corinthians pegar uma boa grana com o Bidon e com o André, muita coisa tem que acontecer, muita coisa tem que casar. Por exemplo, o Corinthians tem que estar numa boa fase, isso ajuda na venda. O Bidon pode chegar no meio do ano, numa fase pior do que a que ele está hoje e com 2 gols só na temporada. Talvez não chame tanto a atenção da Europa. Então, assim, na visão do pessoal de mercado, eles entendem que o jogador tem que estar bem quando a janela abrir, né? O time tem que estar bem, isso que ajuda muito também. O Palmeiras vende tão e tem bem, a dança das cadeiras na Europa. Então, vamos supor que um jogador sai de titular do Barcelona ou do Manchester City e aí o Bidon casa exatamente ali, o André, naquela característica. Então, muita coisa tem que casar para o valor ser realmente um grande valor. Está parecendo negócio de colheita, cara. Eu vou vender café, vou vender mais café nesse ano se não tiver geada. Falou de café. Aliás, não temos café, hein, gente? É uma reclamação aqui. Enquanto isso, está buscando atacante, Samir, o Corinthians? O Corinthians procura um atacante no mercado, mas a situação fica um pouco limitada. Por quê? O Corinthians só vai contratar um atacante se ele estiver livre no mercado e que também não pode ter um salário muito alto. Mas a prioridade é que seja um atacante livre. E aí as opções diminuem, né, PVC? Para você, já é difícil encontrar um zagueiro, um meio-campista livre para você se reforçar. Ainda mais um atacante. Então o Corinthians está em busca de um atacante que esteja livre no mercado. PVC? É que eu achei engraçado você falar que você quer contratar um atacante livre. Não pode ter um zagueiro perto dele. Não entendi. Isso é só um louco para entender o outro, né, Luiz? É porque ele quis dizer que o atacante livre é que o zagueiro não está marcando. Entendi. O atacante livre pode ser o Guinegão. O atacante esperto que se livra da zaga. Aliás, é bom lembrar que o Corinthians tem o Pedro Raul, né? Porque a gente fala, não tem o Yuri Alberto, não tem ninguém. É que com a característica do Yuri Alberto que o Corinthians não tem. Porque o Corinthians joga muito com o Memphis saindo da área, né, para os meias infiltrarem, o próprio Yuri Alberto atacando espaços. Você não tem esse atacante no Corinthians hoje. Então, é um grande desfalque para o Corinthians na reta final. A lesão dele, isso, né, agrava, com certeza. Meu povo, vamos falar. O Corinthians confirmou nesta segunda-feira a lesão muscular de grau 2 no bíceps femoral da coxa esquerda do atacante Yuri Alberto. O jogador se lesionou no último domingo no estádio 1º de Maio, durante partida contra o São Bernardo pela fase de classificação do Campeonato Paulista. O clube não divulgou o prazo de retorno, apenas informou que o centroavante iniciou o processo de recuperação com os fisioterapeutas do CT Joaquim Grava. O tempo médio para a reabilitação em problemas deste tipo é de 4 a 6 semanas. Segundo as informações do Corinthians, Yuri Alberto foi submetido a um exame de ressonância magnética na manhã desta segunda-feira, que referendou o diagnóstico do departamento médico. No último domingo, o camisa 9 do Timão acusou dores na posterior da coxa esquerda depois de uma corrida em disputa de bola. O jogador foi ao chão, chorou e precisou deixar o campo carregado pelo fisioterapeuta Amil Henrique e pelo atacante Vitinho. Sem um de seus principais jogadores à disposição para a fase mata-mata do Campeonato Paulista,
O Corinthians contará com Guinegão e Pedro Raul para a função de referência do sistema ofensivo. Já contratados pelo Corinthians, o lateral esquerdo argentino Fabrício Angileri e o meio-campista marroquino Zaccaria Labiade ainda devem levar 2 semanas para terem condições de jogo. Segundo o técnico Dorival Júnior, os dois precisam de tempo maior de preparação física porque ficaram muito tempo parados. Segundo Angileri, jogou pela última vez em 21 de dezembro de 2025, na segunda partida da final da Copa do Brasil, contra o Vasco. Ele não renovou seu contrato logo após o término, em 31 de dezembro, e só acertou o novo vínculo no início deste mês. Ele já teve a contratação anunciada pelo Corinthians e vem participando de treinamentos no CT Joaquim Grava. Já Zaccaria, que atuou pela última vez em 22 de novembro do ano passado, não teve a situação regularizada. O Corinthians ainda não o anunciou nem o registrou no Boletim Informativo Diário, o BID, da CBF. Como se trata de um estrangeiro pela primeira vez no Brasil, a burocracia para regularização leva mais tempo, conforme o clube. Angileri e Zaccaria chegaram a São Paulo na noite do último dia 8. Foram direto para a Neoquímica Arena e assistiram à derrota do Corinthians para o Palmeiras, pela 7ª rodada do Campeonato Paulista. O meia-campista Alan, que desembarcou em São Paulo 2 dias depois, já estreou e disputou 2 partidas pelo Timão. O próximo compromisso do Corinthians será contra o Atlético Paranaense nesta quinta-feira, às 19h30, na Arena da Baixada, em Curitiba, em partida adiada válida pela segunda rodada do Campeonato Brasileiro.